Então, gente, continuando aqui, falava eu sobre a humanização, né? O que é essa humanização? Que, no fundo, é o foco da educação, é a humanização. Né? E tem sido cada vez mais, porque agora as tendências são de uma educação técnica ao extremo, precisando aí de uma dose de humanismo, como a gente fala. Inclusive tem um livro de um grande filósofo brasileiro. Ele assinou o Manifesto dos Pioneiros da Educação em 1930, chamado... A Luiz, não é o nome dele? Chamado de... Acho que era Fernando de Azevedo, Na Batalha pelo Humanismo. É um livro fantástico. Inclusive eu tenho ele aqui em casa. Qualquer outra ocasião a gente dá uma olhada nele. Bem, nesse contexto, a autora continua afirmando o seguinte: no entanto, se entendemos que conhecer não se reduz a se informar, que não basta expor-se aos meios de informação para adquiri-las, senão que é preciso operar com as informações na direção de, a partir delas, chegar ao conhecimento, então parece-nos que a escola tem um grande trabalho a realizar com as crianças e os jovens. É por isso que a gente fala que o professor é um mediador, por exemplo, né? Que é o proceder à mediação entre a sociedade da informação e os alunos, no sentido de possibilitar o desenvolvimento da reflexão, adquirirem a sabedoria necessária à permanente construção do humano. Pois tem gente que anda... Olha só o reflexo das coisas. Eu não vejo o jornal X, eu não vejo... Eu mesmo me informo, eu vou atrás da informação em outros canais, porque eu não confio no que a televisão diz, não confio no que o jornalista tal diz. Isso está errado. Por que isso está errado? Porque o nosso jeito de conhecer as coisas não é um jeito assim, eu vou direto na fonte. Eu não preciso de mediações. Não. Você vai sim, você pode ir direto na fonte, você vai lá, você dá uma olhadinha nela, só que e ela é o principal, só que você precisa de alguém que já fez esse caminho. Para quê? Para que ele te ajude a fazer também. Você precisa de um mediador, de alguém que entenda aquilo, que te ajude também a entender, e aí você fica independente depois. O professor funciona um pouco como essa figura. A gente tem uma tendência agora a ser um pouco autodidata, e isso não é muito bom. A gente precisa sim de mediadores, de alguém que nos ajude a construir as coisas que precisamos, que julgamos necessárias de construir. Nesse sentido, estamos entendendo que a educação é um processo de humanização, ela é um pouco repetitiva, né? A educação escolar está, aqui embaixo, gente, está assentada fundamentalmente no trabalho dos professores e dos alunos, com a finalidade de contribuir com esse processo, né, de humanização ou civilizatório, como ela fala nesse ponto aqui, né, civilizatório. Isso aqui não muda de cor, não, Será que mudava? Bem, isso sobre esses saberes docentes que ela fala aqui, mas do ponto de vista aí do conhecimento. Eu estou sendo assim bem resumido, porque também ela se repete muito, tá? Bem, os saberes da docência, e agora a terceira parte, que são aí o que ela chamou de saberes pedagógicos. Eu até agora há pouco falei sobre didática e tal, e disse que não ia me aprofundar, porque aqui na frente ela ia aproveitar e explicar sobre isso, e ela fez isso. Olha só, os alunos da licenciatura, quando arguidos, quer dizer, quando interrogados sobre o conceito de didática, dizem em uníssono, a uma só voz, com base em suas experiências. E aqui entra os saberes da experiência, que foi ali, né, o primeiro que nós vimos. Diz o seguinte: ter didática é saber ensinar, e que muitos professores sabem a matéria, mas não sabem ensinar. O que é muito estranho, porque isso depende muito de uma interação também do professor com a turma. Tem turma que não tem como. Já tem turma que realmente é outra coisa. No próprio ensino superior, por exemplo, eu já tive experiências com uma turma total, completa, insuportável. Eu entrava na sala pedindo para sair, no curso de filosofia. No mesmo período, né, outros alunos, era o segundo período, outra turma,
era a mesma aula e era uma coisa completamente diferente, porque existe um pouco isso. Portanto, a didática é saber ensinar. Essa percepção é contraditória, fala a autora, porque revela que os alunos esperam que a didática lhes forneça as técnicas a serem aplicadas em toda e qualquer situação, e que sempre vai dar certo. Esperam ao mesmo tempo em que desconfiam, pois também há tantos professores que cursaram a disciplina e até ensinam a disciplina, quer dizer, a didática, e no entanto não têm didática. De outro lado, revela que de certa maneira há um reconhecimento de que para saber ensinar não bastam a experiência e os conhecimentos específicos, mas fazem necessários os saberes pedagógicos e didáticos, né? Bem, então, para a gente desconstruir um pouco a ideia de que didática é exatamente saber comunicar. Não. Ela é uma coisa maior. A didática, gente, ela é um conceito. E é um conceito que vai sendo aplicado através de comunicação, né? Instrumentos de comunicação. Então, eu tenho que saber o conceito em primeiro lugar. E talvez ter melhores instrumentos de comunicação para transmiti-los, né? Bem, saber comunicar apenas não significa ensinar exatamente. Mas eu gosto mais dessa formação que vem aqui, ó. O SAI afirma que aponta como os caminhos de preparação, como caminhos de superação que nos empenhamos em construir os saberes pedagógicos a partir, eu gosto dessa frase, das necessidades pedagógicas postas pelo real. Para além de esquemas a priorísticos, quer dizer, que precedem a nossa experiência com o real, isso significa a priorístico, das ciências da educação. O retorno autêntico à pedagogia ocorrerá se as ciências da educação deixarem de partir de diferentes saberes constituídos e começar a tomar a prática dos formandos como ponto de partida e de chegada. Trata-se, portanto, de reinventar os saberes pedagógicos a partir da prática social da educação. E esse parágrafo aqui, eu sei que eu fui um pouco longo nele, só que eu acho que ele, nessa seção aqui, ele é um parágrafo mais carregado de significado. Merece uma análise mais demorada. Vocês podem anotar aí. Ou fazer rascunho. Se estão lendo pelo celular, né? Grifa também. O que é que ele afirma? Ele afirma o seguinte, que para a gente superar, né, as situações difíceis que tem, é necessário se empenhar em construir saberes pedagógicos, como a partir das necessidades pedagógicas. Quer dizer, daquelas coisas que vão surgindo no contato direto com o estudante, no contato direto com a realidade que ele vive. Pois é, partir da necessidade pedagógica significa isso, partir da necessidade que o aluno tem, para além de esquemas a priorísticos da educação. Professor, isso é atual? É, gente, porque olha só, a nova base comum nacional, por exemplo, ela é um conhecimento a priorístico, porque ela ignora as necessidades pedagógicas reais, né, e dá um programa ali dificílimo de ser tratado do jeito que ela quer que seja tratado. Então, veja, está na contramão daquilo que os grandes pensadores da educação, ou pelo menos que a gente considera assim por hora, né, dizem, como esses daqui, né, tem uma outra percepção. Então a gente está um pouco ainda nadando de costas, entendeu? Não está sabendo muito bem para onde ir. O retorno autêntico à pedagogia ocorrerá se as ciências da educação, o que é isso? Psicologia da educação, sociologia da educação, história da educação, deixarem de partir de diferentes saberes constituídos. Olha, se eu sou um psicólogo e dou aula no curso de pedagogia, eu vou falar do quê? A partir da minha área da psicologia, a partir da minha área das artes e assim por diante. Então eu parto de saberes constituídos e vou aí para a formação do professor. Já o autor aqui, a autora também, né, usando as palavras dele, pensa um pouco diferente, né? Tomar a prática dos estudantes como ponto de partida. Eu saio da prática deles, do modo como eles vivem, né, na medida do possível, ali, um pouco o contexto de todos, entendo essa prática, aí eu uso todo o meu arcabouço teórico, que seja da psicologia, das artes, etc., e volto para essa mesma prática. Por quê? Porque ele vai ter uma compreensão da sua prática inicial, que vem da sua experiência cotidiana, e depois ele
né, passa um período intermediário de análise e volta para essa mesma prática. Só que essa prática, quando ele volta, é a mesma e não é a mesma. É a mesma porque ali é o seu contexto. E já não é mais a mesma porque tem um significado novo para o próprio professor. Então o professor ele fica um pouco especialista, a ideia é essa, de olhar para a sua realidade e entendê-la de um jeito novo. E assim ele tem duas realidades. A que ele tinha antes de começar a análise, e agora ele tem aquela que ele tinha antes e agora essa que ele tem nova. Né? E essa é uma ideia trazida por um pensador brasileiro chamado Demerval Saviani, entendeu? Que ele fala exatamente, é um método que ele chama de pedagogia histórico-crítica. Por que histórico-crítica? Porque parte da história faz a crítica da história, agora é histórico-crítica, quer dizer, continua sendo aquilo que já se tinha, só que agora é criticado. Quer dizer, cheio de conceitos, cheio de significados. Então esse parágrafo eu acho que é um parágrafo muito importante. Se de todo o texto vocês quiserem pegar um parágrafo, é esse aqui, tá? Bem, e continuemos um pouco. Eu grifei mais pontos, mas esses que eu grifei aqui, ele está falando da mesma coisa, reforçando um pouco mais, tá bom? E aqui ele dá uma variação, fala o seguinte: a especificidade da formação pedagógica, né, não é refletir sobre o que se vai fazer, nem sobre o que se deve fazer, mas sobre o que se faz com aquilo que se tem, com a história que se tem, com o contexto que se tem. Isso deveria, para ele deveria ser a especificidade, deveria ser o foco, né? Significa isso. Bem, vocês vão ter o vídeo, depois vocês podem também ler onde eu grifei, mas não estou lendo. Porque se eu for ler tudo isso fica longo demais, e já está bastante longo, já tem 30 minutos. Bem, gente, aqui ela começa, nessa página aqui, página 8, vai ter um númerozinho aqui diferente, na página 20, na página 28, ela começa a preparar a saída de um tópico para entrar em outro, né? Ela quer deixar de fazer a descrição sobre os saberes e passar a refletir sobre a ação. Ela vai focar agora nisso daqui, né? Quando ela entra nisso daqui, ela entra no tópico que é esse daqui, ó, refletir na ação, sobre a ação e sobre a reflexão na ação. Uma proposta metodológica para a identidade necessária do professor. Nos anos 90, que é a época desse texto aqui, estava em alta a ideia de um professor chamado professor reflexivo, que é exatamente esse professor que pensa na ação, sobre a ação, e que reflete sobre tudo isso, enquanto trabalha. Essa ideia do professor reflexivo, ela surgiu a partir dos estudos de um filósofo americano chamado John Dewey, que criou uma corrente, ou fez parte de uma corrente filosófica chamada de pragmatismo, que significa ação. Por isso que se fala tanto em ação aqui em cima. Pragma é uma palavra grega que significa ação, fazer alguma coisa, construir alguma coisa. Então o professor reflexivo ele foi enquadrado nisso, aprender fazer, mas não é assim fácil aprender a fazer, né? Requer uma dose de entendimento prévio, requer uma dose de estudos e alta. Bem, isso tudo foi jogado nos textos pedagógicos nos anos 90, mas até hoje continua valendo, porque foi a última grande ideia do que seria um bom professor, um professor reflexivo. De lá, dos anos 90 até agora, isso ainda não foi substituído por mais uma ou por mais outra ideia de identidade. Ao contrário, isso tem sido muito combatido. De novo, para voltar àquela ideia da Base Nacional Comum Curricular, que a gente tem falado ultimamente, que está sendo implementada agora, a construção da base, ao contrário do que o governo falou, que foi amplamente discutida, não foi amplamente discutida, né? Chegou para ser... a discussão que o Temer queria era mandar, os professores viam na Secretaria de Educação, como já estava pronta, só assinava. Ia fazer o quê? Não ia assinar? Não teve realmente esse famoso diálogo que ele fala. Então veja que o que há, na verdade, é um esforço de evitar essa reflexão,
de evitar esse tal professor que, na sua prática, pensa sobre a sua prática, como está escrito aqui, ó, tá vendo? Bem, a ideia desse professor reflexivo é essa ideia aqui, ó, a ideia de opor-se ao professor apenas como um funcionário. Antigamente era da igreja, depois foi do Estado. Aplicadores de valores, moralizadores, né, de decisões político-curriculares, como a Base Nacional Comum Curricular, e fazer dele um sujeito reflexivo na ação, sobre a ação, e da reflexão sobre a própria reflexão, revisitar aquilo que ele mesmo entendeu. O que se chama também disso daqui, ó, sujeito autônomo. Autônomo é nomos, significa lei, e auto, a si mesmo. Aquele que dá a regra, que dá a lei para si mesmo, que não é dependente. A ideia é essa, que não seja dependente. Como a gente vê, nesses exemplos mesmo que eu vou falando para vocês, já tem muita resistência a isso, sempre teve. E aí, para combater essas resistências, esse autor aqui, Novoa, é um português, propõe a formação numa perspectiva que denomina crítico-reflexiva. Isso aqui estava em moda nos anos 90, crítico-reflexivo, que forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de formação autoparticipada. Né? Daí ele considerar 3 processos na formação docente: produzir a vida do professor, produzir a profissão docente e produzir a escola. Quer dizer, como é que se faz um professor autônomo? Ele foi além da descrição, ele propôs um caminho para se fazer esse sujeito crítico reflexivo. O primeiro é produzir a vida do professor. Produzir a vida do professor, ele explicou aqui. O que significa? É mobilizar vários tipos de saberes. Né? Saberes de uma prática reflexiva, saberes de uma teoria especializada, saberes de uma militância pedagógica, o que coloca os elementos para produzir... Opa, eu pulei alguma coisa. Tá aqui. Produzir a vida do professor implica valorizar como conteúdos de sua formação o próprio trabalho dele, sobre as práticas que realiza e sobre as experiências compartilhadas. Né? Isso pode ocorrer em forma de congressos, pode ocorrer também em forma de semanas de formação. O importante é focar nisso daqui, seria focar nisso. O segundo ponto é produzir a própria profissão docente, ou então favorecer a produção dessa profissão, que basicamente significa um fortalecimento, uma identidade de profissão. Se a gente olhar o médico, por exemplo, ou o advogado, eles têm assim, o Conselho Regional de Medicina, a OAB, são órgãos que de certa maneira regulamentam, regem e legiferam sobre a própria profissão. E os professores têm? Não, não têm. Tem os sindicatos, mas não é a mesma coisa. Até porque os sindicatos eles têm uma conotação política forte demais. E esses outros não, eles são institucionais apenas. Então é isso que precisa, né? Precisaria. E a última ideia, deixa eu recuperar lá em cima, foi essa aqui, é produzir a escola. Como é que se produz a escola? Nesse último parágrafo aqui está mais claro, né? A formação... Cadê? A formação de professores na tendência reflexiva se configura como uma política de valorização do desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, e aqui está, das instituições escolares, uma vez que supõe as condições de trabalho propiciadoras da formação contínua dos professores, no local de trabalho, em redes de autoformação e em parceria com outras instituições de formação. Isso aqui é construir a escola que ele fala, né? No próprio local de trabalho, trabalho em rede, quer dizer, com todos os outros, e em parceria com instituições externas à escola que ele está. E isso faz o quê? Faz uma rede, como propriamente está dizendo aqui, e essa rede, na ideia dele, é o terceiro passo na construção de uma identidade profissional. Ter uma identidade docente, do que a gente está vendo nesse texto todo aqui, não é uma questão de vontade individual.
apenas. É uma questão de vontade individual, uma questão de vontade social e uma questão, quando a gente fala da profissão, né, de legiferar sobre a própria profissão, de reconhecimento social, e é uma questão também de política. Tem que passar, pela política passa tudo, né? Bem, centralmente as ideias são essas, tá bom? Vocês leiam o texto todo e nas próximas aulas a gente vai tentar já organizar atividades e de alguma forma apresentações sobre esse texto. Se não passar mais um ainda que tenho aqui de reserva, tá bom? Bom fim de semana a todos.